procure entender como funciona o processamento. São 3 letrinhas básicas: entrada, processamento e saída. Entenda a melhor maneira de passar por essas 3 letrinhas. Um dia muito inspirador aqui no Entrevista 50 CIOs, conhecendo grandes profissionais da nossa TI brasileira. Luiz Freitas, um profissional com mais de 40 anos, sim, 40 anos de experiência na nossa querida TI. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores e falando de coisas dos anos 80, da TI querida dos anos 80, 90. Luiz Freitas, um grande prazer poder falar com você, te receber aqui na NetGlobe. Fica aqui meu muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra estar participando e muito obrigado por ser lembrado. Que isso. Uma grande figura como você, da nossa TI brasileira, não poderia ter sido esquecido. 40 anos, né? E queríamos falar um pouquinho da sua trajetória ainda quando menino, né? Voltar um tempo lá atrás. Você comentou comigo, Luiz Freitas, que o seu sonho era ser médico, fazer medicina. A engenharia te captou e a TI mais do que te adotou. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, eu nasci numa família de classe média e em determinado momento, né, minha mãe teve 4 filhos, um atrás de outro. Eu tive uma irmã que teve poliomielite e com 1 ano e pouco foi desenganada, né? Então isso mudou completamente o roteiro de vida. Praticamente o meu pai anulou a vida dele para cuidar e dar as condições para minha irmã, né? E aquilo, assim, eu vendo a minha mãe, a minha irmã não mexia nem a cabeça, era aquela dificuldade. E a minha mãe sempre vendo a minha mãe orando ali no berço, tudo. E daí me veio aquela vontade, eu preciso curar minha irmã. Tá. Então me deu a vontade de fazer a medicina. Então eu fiquei com aquilo, né? E vou fazer medicina, o tempo foi passando. Graças a Deus, né? Eu acho que de tanta oração da minha mãe, hoje a minha irmã, ela é assim, ela tem muita dificuldade, ela é paraplética, né? Mas ela consegue se levantar, tudo, né? Graças a Deus, Luiz, e graças a Deus, e assim, e foi muito difícil a infância, por conta disso, meu pai praticamente vendeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, e aí nossa infância foi muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Então, com 11 anos, meus tios, meu avô, compraram, né? Montaram um armazém para o meu pai. Com 11 anos eu fui trabalhar nesse armazém. Trabalhava na escola, chegava da escola, pegava comida, rapidamente comia, tinha uma monareta, né, uma bernileta, pegava a minha irmã, levava a minha irmã, nós não tínhamos carro, punha ela na garupa e levava a minha irmã para a escola, e chovia, era aquela confusão, saco na cabeça, enfim, e assim foi a nossa vida, né? E ficou aquilo de fazer medicina. Quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer o vestibular, fazia o curso técnico de contabilidade. Obviamente que eu não passei para medicina, né? Não consegui passar para medicina, mas ficou aquela, né, assim, aquela vontade, eu preciso fazer medicina. E por acaso teve um concurso de redação promovida pelos cursinhos da cidade, né? Eu escrevia muita poesia, né? Minha mãe é professora de português, né? E assim, sempre estimulava a gente a ler bastante, eu escrevia bastante, e eu ganhei esse concurso dessa dissertação, eu ganhei 3 meses de cursinho, aquele intensivão. Bacana. Né? E fui fazer. Só que na hora de fazer o vestibular, ficou aquela, eu não tenho outra oportunidade, eu preciso passar. Né? E eu era muito bom de exatas. Né? E naquela época, os cursos que estavam na moda, né, era medicina e engenharia, né? Depois veio medicina, odontologia, direito, mas na época era engenharia. Eu vou tentar engenharia. Eu sou muito bom de matemática, tudo, eu acho que eu vou me sair bem. Fiz o vestibular, daria para mim ter passado para medicina. Mas eu acho que Deus escreve, né, certo por linhas tortas. E entrei na engenharia, né? Entrando na engenharia, e tive, no primeiro período, uma matéria de processamento de dados. Adorei o professor Celso, militar, ensinando técnicas de fluxograma. E ali aprendi toda a técnica, comecei a fazer a linguagem de programação Fortran,
E ele trouxe um desafio para a gente, que era um programa de uma tese dele, ele tinha que fazer um programa e trouxe um algoritmo para a gente desenvolver aquilo. E eu fiz o fluxograma, envolvia determinante, inversão de matriz, tudo. Ele ficou admirado, né? Eu, com 18 para 19 anos, naquela época, estou falando de 79. 79. Né? Não existia escola, pelo menos a gente desconhecia a escola que ensinava fluxograma. E ele perguntando, você já aprendeu isso onde? Eu falei, não, aprendi aqui com o senhor e tal, né? Então, no ano seguinte, eu era monitor de PD, depois eu consegui um estágio, né? Aí aprendi PL1, né? Outras linguagens, fiquei como estagiário ali no centro de processamento, em contato ali com os programadores ali. E logo na sequência, a universidade fez uma seleção, que era aluno programador, para formar programadores profissionais para a universidade. Selecionou ali 10 pessoas, né, de toda os alunos de exatas, eu fiquei entre os 10. Né? Então, fui ser programador da universidade e fui trabalhar na automação de todo o hospital. É interessante que naquela época, né, já tinha algumas mentes brilhantes, eu lembro, o Mério, o Augusto, que foram meus chefes, né? A preocupação já com o LER. Então, a gente mudou praticamente todos os menus, né, do atendimento do pronto-socorro. O pessoal parou de digitar e a gente tabelou tudo e colocamos no 3270. Estou falando, muita gente não sabe o que é o 3270, o terminal IBM 3270. O melhor teclado, até hoje eu não conheço um teclado tão macio, tão gostoso como o do 3270. E a gente colocava caneta seletora. E ali eu aprendi a linguagem do PCS, que é uma linguagem específica, que foi precursora do CSP, que era uma linguagem comercial que não vingou, que era uma linguagem de quarta geração, era uma linguagem bem mais amigável que você programar em macro, Assembler Six ou o próprio Six, né, em macro level. E passado um tempo, um dos nossos gurus saiu para o Grupo Carfep e me chamou para ser analista. Eu fui ser analista do Grupo Carfep. Aí desenvolvi todo um projeto de controle de almoxerifato, contabilidade, emissão de nota fiscal, que foi assim, na época era o que tinha, né? E fiquei ali um tempo no Carfep. E foi quando eu tinha vontade de voltar para a universidade. E apareceu o concurso na universidade, me ligaram, falaram, faz o concurso para a universidade. O salário era um pouco menor do que eu ganhava no Carfep. Eu passei. E eles, para completar a renda, eu fiquei como analista da universidade, dando umas aulas no curso técnico de COBOL. Tá. Né? Fiquei mais algum tempo e um dos nossos gerentes, o José Luiz, falou assim, olha, gente, o Banco do Brasil vai entrar na era online agora. O Banco do Brasil não tem nada online, era tudo via entrada de dados, transmissão de arquivos no SESEX, aquela confusão danada. E me deu vontade de prestar concurso e trabalhar, né, no Banco do Brasil, uma empresa que assim, a oportunidade de crescimento, de aprendizado muito grande, né? Luiz Freitas, e nessa época, né, os bancos eram os que mais faziam investimento em tecnologia, porque isso era o quê? Final dos 80, 90? Meados, um pouquinho, meados de 80. 80, né? Ou seja, eram os bancos que lideravam todos esses investimentos, né? As indústrias, sim. O varejo não tinha ainda tecnologia nisso tudo, né? Ainda não. Aí você entra no mercado, então, financeiro no Banco do Brasil, porque hoje você está na cadeira de principal executivo de um grande banco do nosso país, né? Que é o BMG. E aí você, na verdade, vai narrar aqui uma história de 35, 40 anos na área bancária brasileira. Olha que legal, estou diante, então, de uma pessoa que, a gente tem muita gratidão por tudo que foi feito para a automatização, né, da área bancária brasileira. Banco do Brasil é a sua próxima parada. É a minha próxima parada. E já entrei, consegui entrar no concurso do Banco do Brasil e logo fui, né, captado, né, para desenvolver um projeto, o primeiro projeto online do Banco do Brasil, usando o SIX DB2, né, que era o processo ajuizados, o PAJ. Era uma demanda grande, né, e a gente conseguiu fazer esse projeto. E de lá para cá foram projetos atrás de projetos, né. Eu fui o responsável também, não o owner, mas para desenvolver o Alexandre Abreu, que foi presidente do banco, né, era o owner do BB Internet e eu do lado de TI, né. Então a gente passou por todos esses momentos da transformação da tecnologia, depois a mobilidade, né. Participei também, na época, o banco foi referência do mercado financeiro, do programa de arquitetura de informação, que
que foi coordenado pelo Alberto Girardi, né, que era um owner de dados ali do banco também. Eu participei desse grande movimento. Contabilidade por eventos, a gente tinha uma sintaxe, você conseguia gerar contabilidade por um determinado evento. Esse foi um projeto grandioso, assim, que marcou muito a minha carreira, porque imagina, o banco com milhões e milhões de lançamentos, a gente colocar um tradutor no meio do caminho da janela BET, né? Então, era um risco muito grande. O projeto já estava com 2 anos. O sistema que moía os eventos, que não foi desenvolvido por mim, foi por uma colega, aliás, brilhante, mas muito purista na parte de arquitetura, modelo de dados, né? Então, eu fui responsável para destravar isso aí e fazer a migração. O projeto estava com 2 anos, já tínhamos gastado 52 milhões, tinha 2 sistemas migrados e não virava. E aí eu assumi, refiz praticamente todo o sistema EVT, que era o que fazia a tradução ali dos atributos em eventos contábeis, e fiz a migração nós tínhamos aproximadamente 250 sistemas críticos, obviamente que foi um trabalho muito grande, eu tive 15 dias para fazer esse levantamento e falar que se era ou se não era possível, para apresentar no CD. Peguei 2 dos meus analistas que estão comigo no BMG, que levei para o original. Nós fizemos todo esse levantamento, é possível fazer, e fizemos. E foi uma sacada, eu tive uma sacada muito legal, porque tinha várias formas de você implementar o EVT. Ou o sistema, os desenvolvedores ali no próprio sistema faziam um tradutor ali e mandava evento, ou o sistema novo já nascia na filosofia evento, mas a gente tinha um grande legado. Aí me veio uma idealização, se é tudo atributo, se eu conseguir fazer um algoritmo e identificar esses atributos, eu mesmo gero o evento. Aí eu criei o codificador de evento, o cara só mandava atributo, deixou de mandar o arquivo contábil, ele me gerava, eu pus o intermediário, o codificador do evento e a gente sensacional, gerava. Grande sacada. Virou referência do mercado financeiro, foi a primeira estrutura Copo, né? Cliente, órgão, produto e operação. A gente conseguiu, e a gente começa a ter a visão do cliente. A primeira lá na década, no início da década, final da década de 90, início da década de 2000. E depois disso eu fui tocando projeto e peguei várias áreas. Teve época que eu fiquei interino em 3 áreas, né? Era a minha área, eu tomava conta de toda a área de varejo, e peguei também outras áreas de governo, tudo, porque executivos estavam saindo e eu acabei acumulando essas áreas. E me foi confiado o maior projeto, um dos mais complexos projetos assim, para a gente fazer assim, a nível mundial no mercado financeiro, que é a incorporação de bancos, né? Então, foi um projeto, se eu for contar aqui, dá um livro. Aliás, nós fizemos um livro, o Banco Central, o Bellini pediu um livro, eu fiz um livro para ele de como se incorporar banco, né? E a gente incorporou, e assim, com 250 pessoas lá no Banco do Brasil e as pessoas dos bancos incorporados. Aproveitamos todas as equipes, não dispensamos ninguém das equipes dos bancos incorporados. Incorporei 4 bancos em 1 ano e meio. 6 meses foi para pegar o restante da base histórica, que ficou a base dado morto, né, que a gente trouxe para dentro também do Banco BNC. Então, foi um projeto assim, a Centro participou, e foi algo assim, que a própria Centro, algo assim, inédito na literatura mundial, incorporar 4 bancos em 1 ano e meio, e toda a dificuldade. E, além disso, não é só incorporar, nós fizemos mais. Porque no momento que você compra um banco, é um ativo, você tem que valorizar aquele ativo. Se você ficar parado esperando a incorporação e aquela toda incerteza de cliente, o cliente sai dali. O que a gente fez? A gente emulava a plataforma do Banco do Brasil. Lá no cliente, a gente começou a rentabilizar o ativo que compramos, ofertando produtos que o Banco do Brasil tem uma gama enorme de produtos que outros bancos não tinham. Então, assim, foi um projeto maravilhoso. Voltando, terminei o projeto em 2010, cheguei para o presidente na época, olha, estou saindo, faço 50, posso sair na proporcional e eu vou fazer a minha medicina, né? Aí ele disse, não, eu preciso de você aqui. Agora você está como diretor não estatutário, era um gerente geral de uma unidade, e você vai ser o diretor estatutário da área, eu quero que você fique comigo enquanto eu ficar. Então, ele ficou por 3 anos, ele saiu, aí o sonho da medicina foi ficando cada vez mais difícil por conta da idade. Eu imagino. Né? Foi ficando mais difícil por conta da idade. E aí, deu os 3 anos, ele saiu, e o Alexandre Abreu,
que era um amigo, foi executivo, foi par. Fizemos a internet, implantamos a internet num par, ele negócio e eu tecnologia. E o Alexandre falou, não, você vai ficar comigo. Fiquei mais 3 anos com... Ou seja, você não conseguia sair. Não conseguia sair. Eles não iam deixando você não ia sair. Aí o Alexandre saiu, falei assim, Alexandre, agora eu vou. O Caffarelli entrou, conversei com o Caffarelli e tal, e saí, fiquei um sabático. O papai estava doente, fiquei praticamente 8 meses com o papai, literalmente na casa dele, acompanhei os últimos dias com ele. E nesse meio tempo, o Abreu assumiu um frigorífico, e depois ele estava assumindo um banco. Me ligou, estou assumindo um banco, quero que você vá comigo. E aí eu fui, ele foi em agosto, eu fui em novembro, assumimos o original. Banco original. O original. Ali nós tivemos que fazer toda uma reorganização da área de tecnologia, era totalmente terceiros. Para você, por exemplo, você ia fazer um projeto, né? Então tinha a plataforma Core, que era uma plataforma argentina, só a Centro e Tecnicis mexiam. Os demais sistemas produtos, consumiam conta corrente. Então, às vezes, para você fazer um projeto, você precisava sincronizar ações com 4, 5 fornecedores. Então, a primeira coisa que eu falei para o Abreu foi vamos internalizar toda a inteligência. Então, internalizamos tudo, chamei os argentinos, eu quero ter acesso à plataforma de desenvolvimento, porque não era, você não programava, era uma plataforma. Estrangulamos toda ela, tiramos tudo que era customizado dentro da plataforma, deixamos ela só com core, né? Tá. E o banco abria às 14 horas, 15 horas, tempo de janela bet era terrível, né? Assim, era surreal. E a gente conseguiu otimizar e conseguimos fazer a janela de abertura e fechamento em 7 minutos, né? Sensacional. Também tivemos uma eficiência grande, que praticamente eu peguei com um determinado orçamento, 192, entreguei com 118, praticamente 3 anos depois, todo repaginado, todo recapacitado com Exadata, com Oracle, mudamos tudo ali, então deixamos o banco redondinho. Nesse meio tempo, o Raul também, era o tipo VP de operações também, falou, vamos criar uma empresa, né? A gente tinha, por exemplo, dá para a gente criar uma empresa de tecnologia. A gente ainda tem muito transbordo de desenvolvimento, né? E a gente tem toda a parte de operação terceirizada. Então, era a Original App. Então, nós criamos, né, a Original App no primeiro ano, ela deu 2 milhões de faturamento, primeiro com a parte de operação, depois com a parte de desenvolvimento. O restante do transbordo a gente passava para parceiros terceiros, né? Porque não dava, tinha um pouco no banco, um pouco na Original App. E o objetivo da Original App era banco, grupo e mercado. Tá. Né? Então a gente chegou a pegar algumas demandas do grupo. E depois ela se tornou Original Hub, que aí começou a pegar mais serviço, abastecimento de TA, base, liquidação de boletos para fintechs, etc. Aí eu também tive outros problemas, o Alexandre está na hora de eu sair. Aí o Alexandre Conceição, que era um colega do banco, estava se aposentando, né? Conversamos com o Abril, acertamos a minha saída e o Alexandre assumiu o Original Hub. Aí eu peguei um sabático, a minha esposa estava com problema de saúde, estava muito difícil para ela, cuidando da mãe, do pai, da mãe, do irmão. E aí eu fui para o sítio, fiquei ali, né? Depois que a sogra faleceu, meu cunhado faleceu, assim, vamos dar uma descansada. Foi quando a Heloísa me ligou com oferta para um banco em Uberlândia. Tá. Né? Aí nessa eu abri LinkedIn, surgiu outras oportunidades e tinha 2 conselheiros aqui no BMG que estavam enfrentando assim, dificuldades. A TI do BMG estava sob intervenção desde outubro, que vinha com intermitência, indisponibilidades, né? E pediram para mim para fazer um assessment, né? no BMG. Eu falei, eu posso fazer, só que daqui a pouco eu vou ter que me descompatibilizar, porque eu estou assumindo, né, outros desafios. E comecei a fazer, coletar dados, né, participar de reuniões. E eles resolveram ter a troca na diretoria e me fizeram o convite. Né? Padronizamos todo o core bancário, as tecnologias do exterior. Na tecnologia do Banco Brasil, a gente tinha 4.400 funcionários no Brasil. 4.400 funcionários, CLT, fora uns 2.000 terceiros. Né? Olha só. A escala do Original era bem mais modesta, mas também fiz o mesmo trabalho. Fizemos uma reestruturação na área, implementando arquiteturas referenciais, governança, tudo. Você precisa estar organizado e ter como medir, ter os OKRs, tudo, senão você não consegue gerir. E aqui no BMG a gente fez a mesma coisa. Né? Eu cheguei
tomei posse no dia 1º, o cume da crise foi no dia 9, chamei alguns parceiros, Oracle, V8, cheguei sozinho, sem equipe, né? No dia 10 nós estabilizamos o ambiente, de lá para cá foram indisponibilidades parciais e está melhorando cada vez mais, né? Então a gente, assim, é uma jornada, né? Mas o banco está bem estável agora. De todos os bancos, eu acho que o que tem a menor latência é o Banco do Brasil. E assim, eu sou aficionado por latência. Assim, eu não consigo ver aquela ampulheta rodando. Então, as transações do Banco do Brasil, elas só piscam. Então, fizemos esse trabalho e foi muito legal, porque em 6 anos que eu fiquei à frente da diretoria, 6 anos e pouco, foram 2 bilhões e 500 mil de despesa evitada, despesa e investimento. Todo ano o Banco do Brasil terminava com comodato de mainframe. No segundo ano que eu assumi, no meio do ano, no ano seguinte não teve mais comodato e a gente sempre estava com up-to-date. Enquanto a IBM estava testando a última geração, a gente estava com a penúltima que ninguém tinha. Então, sempre nas condições de negociação bem melhores. Né? Que trajetória, então, Luiz Freitas. Foi um trabalho bem bacana esse de racionalização. E foi legal também, assim, uma coisa que assim, dá orgulho para a gente, né? Quando eu assumi a diretoria, o Banco Central estava com intervenção no Banco do Brasil, me chamaram para uma apresentação, fomos eu, o presidente do banco e o vice-presidente do governo. Resumindo a história, o supervisor falou assim, a tecnologia do banco não está à altura da marca. Aí pediu um planejamento de curto, médio e longo prazo. 1 ano e meio depois, nós éramos referência do mercado financeiro nacional. 2 anos seguintes, nós recebemos um prêmio internacional de o banco mais eficiente em gestão de TI. Né? Foi muito bacana. E a gente levou isso tudo para o original e agora a gente está trazendo também para o BMG. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Luiz Freitas, que história bacana. Olha, eu nem te interrompi aqui porque eu acho que você sintetizou 40 anos de uma vida dedicada, né, a um setor bancário que é maravilhoso, um setor que o Brasil hoje é reconhecido mundialmente. E um prazer poder conhecer o Luiz Freitas, que estava por trás, né, de boa parte dessas grandes iniciativas aí, muito bacana. Luiz Freitas, eu queria agora te direcionar uma mensagem. Você tem 40 anos de experiência, você tem deixado um legado nas instituições, com certeza nas equipes que trabalharam com você. Essa nova geração que está chegando, né? Você tem muita propriedade para falar isso para eles. Qual a mensagem que você deixaria para esse garoto que talvez está lá em Uberlândia, né, começando uma jornada, conhecendo o professor Celso, né? E o que você deixaria para esse garoto que vai ser o Luiz Freitas, né, para os próximos 40 anos pela frente, seja no setor bancário, seja em outros setores? Que mensagem deixar para essa geração que está chegando? A primeira coisa, assim, se essa pessoa realmente ela tem o dom e ela tem a vontade de permear esse mundo de TI, porque não é uma carreira assim fácil. Eu digo que às vezes é pior do que ser médico de pronto-socorro, né? Então, a resiliência é muito importante. Uma visão sistêmica é impressionante. Para você ter uma ideia, na época que eu cheguei lá no Banco do Brasil, que tinha, que descentralizou, perdeu conhecimento, eu levava programas para estudar em casa, porque eu sabia que ia ter a BEM de algum momento. Então, assim, procure entender como funciona o processamento. São 3 letrinhas básicas: entrada, processamento e saída. Entenda a melhor maneira de passar por essas 3 letrinhas. Uma entrada eficiente, um processamento eficiente e planos adequados de acesso a banco de dados, né? Outra coisa também, assim, é o inconformismo, né, com
a indisponibilidade assim, e com o desperdício, né? Eu falo o seguinte, a experiência, é óbvio que a experiência conta também essa questão da disponibilidade, da latência. Você tem que ter uma aplicação com um bom design, né? Fluida e intuitiva. Mas se você não tiver um tempo legal, ou se você tiver latência, você não tem experiência. Então, isso o que eu deixo para as pessoas. Se preocupem com quem está na ponta. Propiciem, né, boas experiências, né, para as pessoas. E tempo, porque latência é tempo, né? Sensacional. Luiz Freitas, que aula! Você nos deu uma grande aula do que é uma vida dedicada à tecnologia. Um grande prazer poder te conhecer, te entrevistar e deixar um pouquinho do seu legado aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Que bom, né, ter pessoas como você, né, nessa história da TI. Você faz parte da TI brasileira, eu tenho certeza disso, e o nosso programa fica honrado de poder ter um capítulo da sua história juntamente conosco. Fica aqui meu muito obrigado em nome de toda a comunidade de TI do nosso país. Eu que agradeço, Renato. Muito bom estar aqui com vocês e muito obrigado de novo, né, pela lembrança. Tá aí, Luiz Freitas, parabéns, muito obrigado e valeu.